sou antropóloga e tenho trabalhado com famílias em que existem dois pais, duas mães e filhos, no âmbito do meu doutoramento em antropologia. E já há uns 5, 6 anos que tenho vindo a acompanhar estas famílias. Alguns dos filhos eram muito pequeninos e agora já são muito crescidinhos. E para mim esta possibilidade da coadoção vem sobretudo resolver problemas práticos que eu já previa que acontecessem e que têm a ver sobretudo com a divisão de responsabilidades, direitos, deveres e, em alguns casos, mesmo com as aspirações das crianças. Lembro sobretudo os casos que eu acompanhei são sobretudo crianças que foram adotadas por um dos pais ou uma das mães ainda muito pequenas e que logo depois surgiu um segundo pai ou uma segunda mãe. Até porque eu comecei há bastante tempo, eram sobretudo estas as crianças, porque eram um bocadinho mais crescidas, e começam a surgir questões dos próprios filhos. Estou-me a lembrar, na altura, de um dos miúdos que eu acompanhei, já pré-adolescente, queria muito ter o nome do outro pai, por exemplo, que é uma coisa tão simples. Porque é que os outros meninos têm o nome do pai e da mãe, e no caso ele não pode ter o nome dos dois pais, até porque tem avós dos dois lados, tem primos dos dois lados e naturalmente queria ter os dois nomes. Parece-me da mais elementar justiça que uma criança tenha direito a isso, parece uma coisa tão simples. De facto, para mim a coadoção não vem alterar nada em termos daquilo que é a configuração familiar e aquilo que é a funcionalidade da família, portanto a divisão diária da família vem sobretudo resolver, e às vezes são questões meramente simbólicas, como esta do nome, e que é, mais do que uma aspiração dos pais, uma aspiração do filho. Mas, de resto, o discurso todo posto como que as crianças, não se pode privar as crianças de um direito, parece-me, de facto, o argumento certo, sendo que não se pode privar as crianças do direito de que aqueles dois pais ou aquelas duas mães, que sempre foram os pais e as mães que eles tiveram, não seja reconhecido de forma igual. Portanto, não se está a falar de... Eu aqui há uns tempos, quando ouvi um debate na televisão, em que o debate era muito... Está-se a tirar uma mãe para se dar um segundo pai, e dizia, não se está a tirar nada. Está-se a reconhecer uma situação de facto. E, portanto, parece-me o discurso quer dizer, parece-me uma situação do mais elementar bom senso. As famílias são absolutamente normais, no sentido em que há tarefas que estão distribuídas entre cada um dos pais ou cada uma das mães. O filho sabe exatamente o que procurar num e o que procurar no outro, em termos que tem a ver com a personalidade deles. E, portanto, aquilo que nós estamos habituados a considerar que são divisões de género, na verdade são divisões de tarefas com base nas capacidades de cada um. E se nós pensarmos cada vez mais, até em qualquer família, não é o papel da mãe e o papel do pai, é o papel da mãe e do pai em função daquilo que é a personalidade da mãe e a personalidade do pai, ou a disponibilidade da mãe e a disponibilidade do pai, que pontualmente pode ser... por via da sua profissão, da sua situação, pode ser diferente, não é? E pode ter aquilo que aparentemente seria mais um papel de um ou do outro. Nestas famílias é exatamente igual. O que tem mais disponibilidade ou mais tempo vai buscar os meninos, o que tem mais gosto pela cozinha, cozinha, o que tem mais jeito para adormecer as crianças, quando elas fazem birras, vai adormecer as crianças. Portanto, não muda nada a esse nível, não se vai alterar nada porque estas situações já existem, vai só... num plano muito específico, legal, formal, salvaguardar estas crianças, no caso de, bom, por um lado a questão simbólica e depois em situações de facto, de viagens, de poder viajar com um dos pais, sair do país, por exemplo, de poder ir ao médico, do outro pai poder ter direito à licença de apoio à família, e portanto não vejo que... Não, sinceramente, dos casos que eu conheço, eu iria mesmo mais longe, mas se neste caso o que se trata é de coadoção, então não é alterar nada, é
simplesmente legalizar situações que já existem e que são dificultadas pelo facto de se fingir que elas não existem, que é o que está a acontecer neste momento.